Seja bem-vindo ao podcast Profissão Auxiliar de Veterinário. Aqui nós ajudamos você a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Fábio Diniz, procurador do Estado de Minas Gerais. E o tema de hoje é como vencer os obstáculos para a sua carreira profissional. Fábio, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre a sua profissão, como procurador do Estado, como você iniciou a sua carreira. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, Júnior. Me sinto muito honrado de poder estar trocando ideia aqui com você sobre esse tema tão interessante, que é falar sobre os obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia e na carreira da gente, para a gente seguir um caminho profissional que é muito difícil, árduo, mas também pode ser muito prazeroso também, Então eu trago na minha história um pouco dessa luta para vencer desafios, porque eu venho de uma classe média baixa, com uma mãe professora que trabalhava 3 horários para conseguir dar a educação que ela queria para os filhos dela. Então, a educação sempre foi uma prioridade na nossa casa. E eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios, como o Colégio Santo Antônio, que me deu uma base muito boa, educacional, e que me preparou para esse mundo das ciências humanas, E eu sempre tive essa vontade de fazer direito, que também não foi fácil, porque eu acabei passando numa faculdade particular, uma faculdade muito boa, católica, mas eu precisei, durante todo o meu percurso, de suporte, de apoio, inclusive financeiro, para conseguir concluir o meu curso, Desde incentivos dados por uma fundação, como crédito educativo, suporte também em termos psicológicos, porque a gente enfrenta, a gente tem muitas dúvidas durante o curso de Direito. Há um hiato muito grande entre teoria e prática, e a gente vai vivenciando isso durante o curso. Então, ter o exemplo de profissionais dessa área nos ajuda muito. Ter o suporte de pessoas que já passaram por isso para concluir um curso superior também é um grande desafio e é também uma grande ajuda, Então, esse suporte de pessoas que conseguiram concluir, Porque os desafios eles são feitos dessa vontade, desse desejo em fazer um curso e depois da realidade em concluí-lo, Então não adianta só o desejo pelo que a gente ainda não tem, O desejo é o que nos falta, Mas tem o concreto, que é o dia a dia. E aí eu consegui formar em Direito e fiz o concurso para a Advocacia Geral do Estado. Sou procurador do Estado e atuo atualmente na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos. Então hoje eu sou mediador. Então eu não defendo o Estado hoje no trabalho que eu exerço. Eu sou um facilitador da comunicação numa das portas que a gente chama, dentro de um sistema multiportas de resolução de conflitos. A mediação é uma dessas portas, como o judiciário também é uma dessas portas. E como o judiciário ele depende de um terceiro, que é o juiz, para decidir o conflito entre as partes, há essa diferença entre um sistema autocompositivo, que é a mediação, em que os conflitos são resolvidos pelas próprias partes e não pelo juiz. Mas com a mediação, por isso eu sou mediador, de um facilitador. Então, o mediador ele atua como facilitador e gestor desse conflito. Você poderia dar um exemplo, Fábio, de como, no exemplo no real, de como é que funciona? Que situação, por exemplo, você vai estar atuando? Um exemplo prático ali. Olha, nós temos muitos exemplos. Então, vamos supor, vou pegar um exemplo muito simples. O que é mais simples para que as pessoas mais entendam simples. o papel do procurador. Sim. Por exemplo, uma pessoa que esteja devendo uma mensalidade para a Universidade Estadual de Minas Gerais. Não tem como pagar
E uma solução, um caminho possível seria a cobrança através de uma ação judicial. Antes de se transformar numa ação judicial, a CEPRAC, que é a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos da Advocacia Geral do Estado, pode ser solicitada a atuar nesse caso, e o solicitante explica a situação, pode ser tanto o devedor quanto o credor, né? Pode ser a faculdade quanto o estudante, para que essa questão seja tratada numa mediação e não numa ação judicial. Então eu trago as partes, convido as partes, porque o processo é voluntário, ninguém é obrigado a participar da mediação. As partes são convidadas a participar e eu, através de técnicas e de uma escuta ativa, tento transformar posições rígidas inicialmente, que é o que as pessoas costumam trazer num conflito, tento transformá-las em interesses e necessidades. Ou não transformá-las, mas visualizar o que há de interesse e necessidade por trás de posições rígidas. Então, através disso, eu promovo uma escuta de um lado e do outro para possíveis transações e um acordo, sem que seja necessário ir para o judiciário. Excelente exemplo. Durante a sua fala, você falou o quanto foi desafiador, né, para você esse processo, né, da faculdade, de pagar a faculdade, de ter ajuda de crédito estudantil. E eu sei que você tem um projeto de transformação, né? É um projeto de apoio transformador. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto para a gente? Com certeza. Eu faço parte de um comitê de trabalho voluntário da Advocacia Geral do Estado. E eu acho que uma das coisas importantes para a gente vencer os desafios diários das nossas profissões, né, é estabelecer conexões, Júnior. Eu acredito que essa questão de estar conectado com o outro no seu trabalho transmite para a gente uma sensação de que nós estamos trabalhando por um todo, né? A gente vive num mundo muito compartimentado, né? Muito dividido. Então, quando você estabelece relação com o outro, e a relação desde o seu colega procurador, a pessoa que limpa a sua mesa, ao aprendiz que tira um xerox, que faz um trabalho diferente do seu, mas que contribui para o todo. Então, ter essa noção é muito importante. Viver isso é muito importante. Então, esse projeto parte desse pressuposto que a gente poderia dar um apoio às pessoas para que elas pudessem florescer como seres humanos dentro de uma instituição. E como que concretamente funciona esse projeto? Ele é um projeto baseado numa oferta de um valor para que pessoas em situação econômica vulnerável, então há um critério objetivo, pessoas em situação vulnerável apresentam para a gente um projeto. Esse projeto pode estar ligado à profissão, ou pode estar ligado a um lazer, pode estar ligado à cultura, algum talento que essa pessoa tenha e que não teve oportunidade de exercer por falta de dinheiro ou de apoio. E quando eu falo apoio psicológico, apoio, um suporte mesmo emocional. Então, o comitê de voluntariado recebe esse projeto, analisa o projeto. Vou dar um exemplo concreto, tá? De uma menina que chegou para a gente, ela é da Asprom. A Asprom, né, é uma associação que lida com aprendizes, menores aprendizes. Ela apresentou um projeto em que ela queria cantar. Ela nunca teve a oportunidade de cantar, uma aula particular é muito cara. Ela apresentou esse projeto, ela falou por que esse projeto era transformador para ela. Tem que ter esses argumentos que são analisados pelo comitê. E ela fez aulas de canto durante 6 meses. Teve a oportunidade de fazer aula de canto por 6 meses. Dentro do valor que é estipulado no projeto, que hoje está em torno de 2 mil. Mas aí vem o diferencial, com um apoiador. Esse apoiador, nesse caso, era eu.
Então, como que era o meu apoio? De ligar para saber se procurar uma escola boa de canto, estar em contato com a professora dela para falar do acolhimento que eu queria que ela tivesse, acompanhar a presença dela às aulas, em momentos difíceis, estar junto para compartilhar e tentar resolver. Ela, por exemplo, teve uma situação que ela ligou para mim e falou: Fábio, eu gosto muito de cantar, mas eu estou notando que com as técnicas que eu estou aprendendo, eu estou cantando pior. Eu, por já ter feito aula de canto, gostar muito, eu soube explicar para ela o processo pelo qual ela estava passando. Aí eu falei: Maria, como você está aprendendo técnicas diferentes e você ainda está dominando essas técnicas, você perde um pouquinho da espontaneidade que você tinha para cantar. Até o momento em que essas técnicas sejam realmente dominadas por você e você passe a cantar melhor do que você cantava. Ah, então é isso, Fábio? Então esse suporte emocional e também esse caminho que a gente já percorreu, que a gente pode compartilhar com o outro, ele é o diferencial desse projeto. Tá? Então eu acho que, voltando a essa questão dos desafios que a gente enfrenta, nós temos que ser vistos também como seres humanos e não como máquinas de produzir resultados nos ambientes de trabalho onde a gente está. Então, essa foi a prioridade ao tentar colocar em prática esse projeto. E nesse projeto, eu me lembro muito bem quando você entrou em contato comigo para poder falar de uma jovem que também apresentou para vocês um projeto com interesse de fazer veterinária. Você está lembrado disso, Muito, e por coincidência, a Letícia Letícia? também é apoiada minha. Então eu sigo o caminho da Letícia desde sempre com vocês, né? Então eu queria até agradecer, porque o acolhimento, primeiramente, para a escolha de uma escola, né? Para a escolha de um curso, eu pesquisei profundamente, vi que era o único curso que tinha a homologação, né, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o que para mim foi essencial nessa escolha. E depois disso, ao ligar para vocês, eu tive um acolhimento fantástico e que foi comprovado depois, porque é aquele acolhimento, né, inicial, mas na prática do dia a dia do estudante é que a gente acompanha realmente como que é isso. E foi maravilhoso. E a Letícia demonstrou desde sempre o interesse por fazer alguma coisa voltada para a veterinária. Ainda não era o momento de fazer um curso superior, e ela queria uma coisa mais séria, porque ela já trabalhava e atua ainda numa instituição não governamental voltada para atendimento a essa questão dos animais, né? Creio que sejam gatos e cachorros, um acolhimento voltado para adoção, se não me engano. Sim. E ela está muito feliz, nunca faltou nenhuma aula, e eu acompanho sempre. E os pais também, tive uma conversa com os pais, e tudo que ela tem de dúvida e momentos que às vezes são difíceis e tal, ela compartilha comigo. Então, esse apoio transformador é muito mais do que um suporte financeiro. Ele é a forma de estabelecer conexões entre as pessoas, e quando isso é possível no seu ambiente de trabalho, o resultado final é maravilhoso, porque você se sente parte de um processo de trabalho. Porque poderia parecer que a Advocacia Geral do Estado está voltada só para a relação entre as partes para vencer um processo judicial a favor do Estado. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é muito maior. É defesa de interesses públicos. E você saber que você é um servidor e que contribui de uma forma completa, de uma forma íntegra, com a sua essência, com o que você é para a instituição, é maravilhoso. E difícil, né? E eu vejo que é um trabalho que você ajuda as pessoas no momento em que ela tá tendo uma dificuldade muito grande, né? Que muitas vezes é financeira, muitas vezes ela é também de relacionamento dentro da família, de apoio, e você tá dentro desse contexto, não só da ajuda financeira, mas também do apoio.
Que muitas vezes o jovem ele tem esse desejo, mas em casa ele sofre restrições, não tem apoio e às vezes até desiste por motivos, né, mais psicológicos, né, do que por questões financeiras. É muito bacana. Seguido a isso, a gente tem uma história que eu gostaria de trazer, que é a história de uma das nossas alunas aqui, que é a da Hilda. A Hilda também se tornou nossa aluna. A gente já conversou com ela aqui nesse podcast. As pessoas que quiserem conhecer mais sobre a história dela, a gente vai deixar o link do podcast aqui. Mas eu queria que você dissesse como é que você conheceu e como é que iniciou essa história que você tem com a Hilda. Bom, o meu contato com a Hilda foi um contato quase espiritual, assim, porque a Hilda, na verdade, trabalha com a minha esposa no Ministério Público. E eu encontrei a Hilda numa festa de uma amiga em comum, da Hilda e da Glaze, da minha esposa, chama Glaze, e já tive uma afinidade musical com ela. Então, essa afinidade foi cada vez aumentando mais, porque a Hilda é uma pessoa muito especial. E especial pela história dela, mas não só pela história, mas pela forma que ela resolveu tratar a própria história. Isso é muito importante para vencer obstáculos, né? Eu até prefiro o nome desafios a obstáculos, porque desafio foi feito para ser vencido, né? Sim. Obstáculo parece que foi feito para parar a gente em algum lugar, né? Para impedir a gente de vencer alguma coisa. Então, desafio já é um convite. E a vida da Hilda é um vencer constante de desafios, né? E isso promoveu minha conexão automática com ela, a história de vida dela, e por ela ser uma pessoa muito doce e determinada ao mesmo tempo. Uma mulher negra, periférica, com posições firmes, nem um pouco subalterna, sabe o que quer, mas ao mesmo tempo que mantém uma doçura, né? Isso é muito importante. E isso faz com que as conexões sejam mais fluidas, fáceis. Foi o que aconteceu entre a gente. Eu considero irmão da Hilda, assim. Somos irmãos de alma mesmo. E passa Natal comigo. É da minha família, né? Eu considero da minha família. Tem quantos anos com vocês? Eu acho que já tem uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. E de uma forma leve também, sabe? Gravamos música juntos já. Fizemos um clipe juntos. Então, durante a pandemia, foi uma época muito difícil, né? Nós gravamos esse vídeo durante a pandemia. Então a gente está sempre construindo coisas novas juntos, sabe? E fui eu que pesquisei esse curso para ela aqui, na Rede Formar. Mas como foi que você descobriu esse desejo dela? Ela comentou isso para você? Como é que foi? A vida dela são os 2 cachorrinhos dela. Na época ela tinha até mais animais em casa e tal. Hoje em dia ela tá com 2 cachorros e um gato. Mas é a vida dela. E como o ritmo de trabalho dela é muito intenso, é difícil reservar um tempo para fazer um curso. Um curso superior ela ainda não tinha possibilidade de fazer. E ela queria alguma coisa que realmente trouxesse uma outra opção de ganho também financeiro, mas vinculado a um trajeto de vida dela, a essência dela que é ligada aos animais, né? E aí eu fui procurar achei vários cursos, mas o curso da Rede Formar realmente foi assim, o diferencial, principalmente por essa questão da homologação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que me trouxe uma certeza de um plano de estudo, de matérias que eu queria que eu tivesse acesso às matérias que ela teria, da bagagem que ela teria ao sair do curso. E hoje ela é prova de que essa escolha foi muito certa, porque ela está trabalhando já na área, já ganhando o dinheiro dela e fazendo o curso superior de veterinária na Universidade de Arnaldo. Esse foi uma das coisas que mais nos orgulham aqui desse momento. Só uma pergunta, ela fez parte desse projeto
transformador e apoiador? Não. Porque esse projeto ele é voltado para os servidores Para os servidores. em situação econômica vulnerável da AGE, da Advocacia Geral do Estado. Ela é interna, é um projeto interno, né? A Hilda é um projeto pessoal mesmo. E não é um projeto meu, não. Eu acho que é um projeto de todos que têm um pouquinho de sensibilidade e percebem o quanto a Hilda é especial. E quem ajuda a gente, na verdade, é a Hilda todos os dias com o exemplo dela. O que a gente faz é retribuir o apoio espiritual que ela dá pra gente. Não tem ninguém aqui em situação de poder mais do que o outro, não. Então, é um poder de transformar a vida um do outro. A Hilda transforma a nossa vida, por ela ser quem ela transforma a vida da gente todos os dias. E a gente tenta, com o pouco que a gente dar um suporte, tanto psicológico quanto sentimental, suporte material em determinadas situações, mas estar junto com ela. E eu acho que é isso que é importante nesses desafios que a gente enfrenta pela vida, buscar pessoas que realmente estejam caminhando conosco, de mãos dadas, sabe? Quais comportamentos, características que você avalia da Hilda, que você considera ali importante para que uma pessoa supere, bom, que ela usou para superar os desafios e que você pode destacar para que as pessoas entendam como é que elas podem também superar os desafios delas? Ô, Júnior, quando eu falo que a Hilda é um exemplo pra gente, eu falo em termos práticos mesmo. Eu não tô falando de forma genérica, não. A forma com que a Hilda encara a vida, os desafios, os traumas que ela já viveu, passam a ser objetivos de vida de quem tem sensibilidade para perceber isso. Então, dando um exemplo concreto, né? A Hilda, ela não tem ressentimento em relação a pessoas que, a princípio, poderiam dever a ela alguma coisa na vida. Então, eu não quero entrar em detalhes, né? Porque é a vida da Hilda, então seria entrar na intimidade dela, mas eu vejo que ela trata o destino como uma coisa inevitável e que deve ser bem encarado. A bola veio, ela não veio redonda. Ela veio do jeito que ela vier, ela bate no peito e chuta. A vida para ela é isso. Então, apesar das condições que ela não teve para chegar onde ela está, ela venceu essas etapas, esses desafios e não arrumou culpados para isso. Isso que é interessante. A gente tomar a rédea da vida da gente, não existirem culpados para os desafios que a gente enfrenta, seja pai, seja mãe, seja o Estado, seja o colega, seja o patrão. Entender que a gente tem que driblar esses obstáculos com o melhor que a gente tem e exigindo de quem possa contribuir ou deva contribuir para esse sucesso de forma efetiva, é o que faz da gente seres mais completos, né? E com harmonia no trabalho. E quando eu falo harmonia no trabalho, felicidades e tristezas. Erros e acertos. Trabalho é feito disso. E uma coisa que me faz ter essa noção de que eu tenho uma harmonia hoje no meu trabalho, e eu me considero uma pessoa feliz fazendo o que eu faço, é não ter deixado a minha essência nesse caminho. Então, eu sempre quis ser conciliador e mediador. Eu sempre trabalhei paralelamente fazendo cursos para que uma hora essa porta se abrisse. Ou melhor, Se preparando. ou melhor, que uma luz entrasse, porque a porta eu que tinha que abrir. Então, nós temos que saber abrir portas para que, entre aspas, a sorte, que não é sorte, que a luz apareça no momento adequado. Se nós não estivermos com as portas e janelas abertas, que faz parte da gente, do nosso sacrifício, da nossa luta, independentemente do que o outro tenha que fazer por nós, o sol, a hora que ele entrar, ele vai encontrar uma porta, a hora que ele chegar, ele vai encontrar uma porta fechada ou uma janela fechada.
Então nós temos que abrir essas oportunidades, abrir essas janelas, abrir essas portas. E se usando aí do exemplo da Hilda, ela quando ela tem esse jeito de não guardar, né, o ressentimento das coisas e de encarar a vida com a visão futura, ela deixa as portas dela abertas, ela deixa as janelas dela abertas para todas as oportunidades Com que certeza. vão surgindo e vão aparecendo. Com Então, certeza. esse é um dos exemplos que eu acho que vale muito a pena a nossa audiência estar atento, porque a gente é muito, como é que vou tentar encontrar a palavra aqui, vitimista, Exatamente. e em situações que não são para se colocar como vítima, Aham. e a gente se entrega muitas vezes entra até, não quero trazer isso como algo simplório, mas a pessoa às vezes cai até numa depressão, Sim. né? Respeitando exatamente o nível do que é uma depressão, mas às vezes as pessoas, por coisas muito pequenas, elas se deixam se vitimizar e deixam de avançar na própria vida, Sim. né? Aham. Enquanto eu acredito também muito que o auxílio de uma pessoa para ajudar a avançar é também importante. Aham. Quando você encontra essa pessoa, isso ajuda, isso faz uma tremenda diferença. Você tem mais algum outro exemplo que você possa trazer de pessoas que superaram desafios e que você possa, se não puder citar o nome da pessoa, não tem problema, mas do comportamento, daquilo que fez a pessoa superar um obstáculo, um desafio, você fala, olha, eu adorei, né? E eu acho que Aham. isso deveria ser um exemplo para ser contado, para que as Aham. pessoas se inspirem nele. Eu acho que pegando o gancho aí, Júnior, de não se distanciar da sua essência, e a sua essência tem muito a ver com o lugar onde você consegue, isso levando para o lado profissional, Uhum. onde você consegue trabalhar com amor. Eu vou pegar o exemplo do meu irmão, Gustavo. Gustavo tem 6 anos a menos que eu, e um dia ele chegou, a gente foi almoçar junto, eu, minha mãe, minha esposa e o Gustavo. E é uma coisa difícil de acontecer, cada um tem um horário diferente, mas aquele dia calhou nós 4 almoçarmos juntos. E eu cheguei para ele e falei assim: Gustavo, ele trabalha numa coisa que ele gosta muito, ele é muito comprometido, mas não é a essência dele. A essência dele é lidar com animais. Hum. Sempre foi. E aí eu cheguei para ele e falei assim: Gustavo, eu tô achando você um pouco triste e tal. Você já parou para se perguntar onde está a sua essência? O que que você queria fazer para dar um corte nessa vida sua? Porque tô achando que você tá vivendo de uma forma triste. Tô achando você triste. Aí ele falou comigo assim: Fábio, gozado, hoje eu pedi a Deus para me dar uma dica, uma luz, para eu fazer alguma coisa diferente, porque eu não tô satisfeito com a vida que eu tô levando. E você veio me falar isso. Eu falei assim: e aí, onde que tá o seu dom? Onde que tá o seu talento? Onde que tem amor? Onde o amor pode entrar relacionando com o trabalho que você venha desenvolver e tal. Aí ele falou: com animais. Eu sempre gostei muito de animais. E aí, Gustavo, o que que você pode fazer para Gustavo, já com mais de 40 anos, já tinha feito um curso de ciências biológicas. Uhum. Então ele já tinha um curso superior e trabalhando muitas horas por dia, né? Eu queria fazer muito um curso superior, mas eu não tenho dinheiro para fazer agora. Aí vem o suporte também que eu podia dar na época e continuo dando. Ó, eu pago um terço para você. Mamãe, falei pela minha mãe, porque eu conheço a peça. Falei, sei que ela quer o melhor para seus filhos, né? E podia fazer isso. Mamãe paga um terço, você paga um terço. O que que você acha? Em uma semana ele estava, que ele já tinha feito um curso superior, ele pôde fazer sem vestibular. Agora ele tá na Uniarnaldo, fazendo curso lá de veterinária. Que legal. Tirou foto outro dia com a Hilda, mandou para mim. Opa. Eles estavam fazendo estágio juntos. Então, olha para você, uniu os espíritos, os bons espíritos, são todos juntos aí, construindo coisas boas, né? Então, acreditar, eu falei em Deus, né? Tem gente que não acredita e tem gente que acredita em outras coisas, né? Não tem que ser necessariamente acreditar em Deus, mas acreditar numa energia cósmica ou em alguma coisa maior do que o concreto que a gente vive aqui, né?
Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Albert Camus, que é francês, já morreu há muito tempo, mas a questão dele em relação à vida era, se for colocar, resumir a obra dele em uma pergunta, a vida tem sentido? A vida vale a pena? E ele chegou à conclusão que a vida não tem sentido. Ele não acreditava em Deus, mas por não fazer sentido para ninguém, ele achava, isso é a concepção dele, que essa questão de não fazer sentido para ninguém era uma coisa que nos unia. O absurdo da vida nos unia e exigia da gente solidariedade uns com os outros. Então, ele chegou num conceito cristão, sendo ateu. Ele não chegou à conclusão de que a vida não valia a pena por causa disso, porque para ele era um absurdo, não tinha sentido. Ele achava que o sentido estava justamente em ter solidariedade um com o outro, uma sociedade solidária para enfrentar essa angústia de viver. Então, fingir que o outro não existe, fingir que a vida da Hilda não tem a ver com a minha vida, fingir que a vida da aprendiz que gosta muito de animal e que não pode fazer nenhuma atividade hoje em dia para se especializar nesse ramo, não tem nada a ver com a minha vida, que sou procurador do Estado, é a gente fingir que a vida não tem sentido ou então não tem um objetivo que a gente possa criar, né? E que a gente possa esperançar ativamente. Que não é aquela esperança, tomara que um dia, não. Vamos trabalhar hoje para que o outro seja melhor e esteja em conexão comigo, para que o resultado profissional seja o melhor possível. E espiritual também, né? Eu gostei muito dessa frase que você falou, né? Resumir, tá? Aonde está o seu coração? Né? Isso aí. Aonde está seu coração? Onde está seu coração? Onde está seu coração? E eu sou uma pessoa que acredita muito na questão de você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Exato. Desde os meus 17 anos, eu entendo que se eu estivesse fazendo algo que eu gostasse, eu não estaria trabalhando. Com né? certeza. Eu estou ajudando a servir as pessoas e eu me engajo sempre que eu estou fazendo alguma coisa ali que eu vejo que o meu coração bate mais forte. E eu acredito muito que para superar qualquer obstáculo, você tem que estar... aquilo tem que fazer muito sentido para você. Você tocou num ponto aí fabuloso, Júnior, que é você falou engajar. Essa palavra, para mim, ela é muito importante pelo seguinte: uma coisa é ter compromisso. Vou dar um exemplo prático. Você tem um compromisso de ficar aqui de 5 a 6, de 6 da manhã às 7 da noite, tá? Deu 7 da noite, acabou seu compromisso, você vai embora. Mas se você é uma pessoa engajada, envolvida, e se você tem trabalho para fazer até 10 horas da noite, você vai fazer sem olhar o tempo. Eu tô dando exemplo, não é ninguém tem que fazer hora extra sem receber, não é isso não. Mas eu tô te falando assim, o tempo passa a ser pouco, né? A relação que você tem com o seu trabalho passa a ser de prazer, de verdade, e o engajamento faz com que você perca até a noção do tempo que você está trabalhando, que você está se dedicando. E isso em relação ao outro também. Estar com o outro pode ser só um compromisso ou um envolvimento, né? Então eu acho que a Rede Formar, ela dá esse exemplo de compromisso, quando ela inclusive consegue essa homologação, que é uma coisa difícil de conseguir, né? E que exige inclusive um aval de outras instituições que se responsabilizam por isso, né? Por esse ensino que é dado aqui. Mas mais do que esse compromisso que já é fantástico, o engajamento com o aprendizado, né? E eu acho que esse convite que você fez a mim hoje demonstra isso, porque eu não sou nenhuma personalidade, não tenho a menor importância, mas acho que a nossa conversa tem importância. Né? A nossa conversa tem importância e você com certeza faz uma diferença muito grande da vida das pessoas. Então é sobre você, o quanto você ajuda as pessoas e isso dá exemplo para outras pessoas verem, poxa, eu posso fazer algo mais pelo meu próximo.
Se tiver uma pessoa aqui que estiver assistindo esse nosso podcast e olhar para si e falar, eu posso fazer algo mais pelas pessoas, eu tenho certeza que ele já vai ajudar a contribuir com a vida de uma pessoa, seja na parte profissional, seja na pessoal, seja no relacionamento, se ele entender que ele pode servir e ajudar o próximo. Isso já faz uma grande diferença. Isso já ajuda muitas pessoas que estão ali, talvez acreditam que estão esquecidas, a poderem ver a luz novamente e conseguir ter um caminho para poder continuar traçando, né? Continuar seguindo. Com certeza. Bom, vamos lá. Eu gostaria que você deixasse, Fábio, algumas dicas. Dicas que você considera importante para que a pessoa consiga. Você já deixou várias aqui, tá? Não foram poucas, não. Mas que você pudesse, assim, resumir em pontos ali que a pessoa possa seguir para que ela consiga superar os desafios da vida e alcançar o que ela tanto deseja na vida dela, na carreira dela. Ô, Júnior, complexa essa pergunta, né? E complexa porque exige a inter-relação de muitos fatores, né? Mas eu vejo que uma coisa que me deixa muito feliz no meu trajeto de vida é uma perspectiva restaurativa que eu tenho. O que é isso, né? A perspectiva restaurativa no sentido de, primeiramente, respeitar. Quando você restaura alguma coisa, você aproveita os cacos, você aproveita os pedaços partidos para transformar aquilo em outra coisa, né? Quando você restaura um copo, você aproveita esse copo quebrado para transformá-lo em um inteiro, mas sem esquecer das suas cicatrizes, vamos chamar assim, né? Sim. E a vida da gente é cheia de cicatrizes. Sim. Cheia de momentos difíceis, momentos alegres. E ter uma noção de que a sua vida importa, a sua vida é uma história, é um romance que está sendo contado e que deve ser respeitado primeiramente por você, e buscar, através das rupturas, dos fragmentos, das dificuldades que você teve, que são os cacos que a gente vai deixando também, das dificuldades, dos abandonos, transformar isso, restaurar isso e planejar uma vida inteira para você, harmoniosa, mas sem se esquecer de quem você é, de onde você veio, e a sua essência e os objetivos concretos que você tem, sendo quem você é, não se deixando padronizar pelo que a sociedade espera de você, pelo que o seu amigo quer de você, pelo que a faculdade quer de você. Você ter a noção da dificuldade que foi chegar até aqui, respeitando o seu caminho, respeitando a sua história, com todos os defeitos e qualidades que você tem, e adotar essa postura de restaurar o que não está legal para ser um novo eu, um novo profissional, um novo amigo, um novo cidadão participativo na sociedade, que todos podemos ser participativos. Dependemos sim do Estado para muita coisa, mas podemos exigir do Estado de forma consciente muitas coisas também, ao invés de ficar só reclamando, ao invés de ter um papel vitimista, como você bem falou, né? Eu acho que essa é uma coisa que me diferencia e que me faz ter estímulo, entusiasmo, né? A palavra entusiasmo é ter Deus em você, né? Então, eu sempre estou cheio desse entusiasmo por causa disso, dessa visão de que é possível restaurar e não abandonar os defeitos, os erros, não, transformar isso, porque tudo é experiência. E se eu tivesse que deixar, assim, isso não é uma fala minha, não, eu estou parafraseando aqui a Kay Prentice, que é uma psicóloga que praticamente criou formas novas de círculos restaurativos, né? Que é uma forma diferente de criar, de tratar os conflitos, né? Como eu te disse no início da entrevista. Perguntaram para ela quais são as coisas importantes que você deixaria para a gente e tal, para restaurarmos
conflitos, para sermos pessoas mais inteiras e tal. E ela citou o amor e citou a humildade. O amor, cada um tem um conceito de amor, né? Mas eu encaro hoje viver amorosamente é viver de acordo com a minha essência. Quando eu tenho que abandonar a minha essência, abandonar os meus valores, eu estou me violentando. E a violência é o contrário do amor, né? Eu estou me colocando em segundo plano em prol de um objetivo que nem é meu, né? E quando eu falo de humildade é muito interessante, porque não é aquela humildade passiva, tipo, eu não sou melhor que ninguém, mas eu não sou pior que ninguém também. É uma humildade completa. Eu posso estar conversando com o presidente da República aqui, que eu sei que ele não é maior que eu, em termos de história pessoal. O livro que eu escrevo não é o livro dele, não tem comparação. Cada um tem a sua história, tem o seu romance. Então não tem um maior que o outro. E eu também não sou maior que ninguém. Então, eu estava numa época com um problema na perna e tal, que eu rompi o meu tendão, e veio uma pessoa em situação de rua, eu com a muleta na mão, me oferecer uma marmita e me oferecer uma ajuda. Então, a gente recebe apoio se a gente está aberto para receber apoio. Nunca julgue que um apoio não possa ser dado porque aquela pessoa é inferior em termos de ganho, em termos de salário, ou julgar a pessoa pelo gênero, pela cor. Isso tudo faz com que nós vivamos de forma egoística e de uma forma isolada num mundo que precisa de conexões. Então, perceber hoje essa palavra está muito em voga, interseccionalidade, né? Que é a possibilidade de você se enxergar como produto de vários fatores. Você não é só homem, você é um homem negro, com suas origens, com suas opções, com seus valores. Tudo isso faz de você uma pessoa que deve ser respeitada no todo. Então, eu acho que você deve ser o primeiro a se respeitar como um todo, com a sua raça, com as suas posturas em relação a sexo, em relação à política, em relação ao que você julga ser justo ou não, né? Então, a primeira dica que eu daria seria você se tratar com amor, né? E a humildade para que você estabeleça conexões, né? Então, são várias coisas que podem ser faladas aí, Júnior. É um tema para a gente ficar aqui a semana toda, né? Excelente. Mas é o pouco que eu posso trazer assim do que eu vivi e de como eu enfrento os desafios diários, né? Fábio, eu quero te agradecer, Fábio, pela tua presença aqui, por essa aula que você pôde nos ajudar aqui. Com certeza a gente contribuiu com muitos insights, acho que muitos momentos importantes aqui dentro do nosso podcast. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, né, porque o podcast é gravado, que vão assistir, vão conseguir trazer para a vida delas algo diferente. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, aqueles que que quiserem deixar comentários, eu quero que você deixe o seu Instagram para que as pessoas possam também compartilhar, te chamar, conversar contigo dentro daquilo que for possível. Eu tenho certeza que você está disposto ali a ajudar essas pessoas também. Então nós vamos deixar aqui o Instagram dele, vai estar aparecendo aqui na tela. E eu agradeço a todos vocês esse tempo, essa audiência, e espero que todos estejam abertos aí a mudar, né? A trazer mudanças para a vida de vocês e superar os obstáculos que nós colocamos aqui no início. E todo esse conteúdo aqui foi para poder ajudar você nesse papel. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você, Júnior. Sempre é uma oportunidade de aprender com quem a gente... com pessoas que têm um exemplo a dar, né? Que tem um caminho, um percurso que possa estabelecer trocas como vocês têm aqui. E
eu já considero que nós temos quase uma parceria aqui, porque sempre quando eu vejo Já alguém somos. que tem esse dom e esse amor ligado aos animais, a primeira coisa que eu penso é na Rede Formar e no acolhimento que vocês dão e no suporte técnico também fantástico. E agradecer muito a oportunidade de construir coisas novas aqui, através das suas perguntas inteligentes aí, Que isso. e através desse diálogo, né, possível e acho que tão necessário hoje em dia, né? Valeu. Obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado.